de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como pepinal, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teriam nos tornado semelhantes a Gomorra, como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Meus irmãos, o que eu falei, fiz a comparação da aliança de Israel no Monte Sinai e a nossa aliança no dia do batismo de profissão em fé. É a mesma aliança com tópicos lá diferentes, mas é a continuação do Pacto da Graça. O Pacto da Graça se manifesta de diversas maneiras no Velho Testamento. E Deus já tinha salvado o seu povo, então agora fez uma aliança com o seu povo. 40 dias depois, o povo já quebrou o pacto, fazendo os bezerros. E a pergunta que nos cabe a nós hoje é se nós quebramos o pacto com Deus no dia que nós professamos a fé, fomos batizados também. Ali nós afirmamos, no primeira afirmativa, que a queda da aliança com Deus será testemunhada por objetos inanimados. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Acrescentamos na nossa mensagem que ainda existe o testemunho interno, que é a consciência. A consciência muitas vezes diz, olha, nós não estamos cumprindo o pacto. Também, a igreja é um lugar vivo, onde nós ouvimos a palavra diária nos cultos, doutrina, ética, para ver se estamos andando no caminho, e o exemplo dos irmãos dentro da igreja. Também falamos que a palavra é outro grande instrumento para mostrar se estamos honrando o nosso compromisso com Deus. Agora, adiantando a nossa mensagem, vamos falar da seguinte verdade ainda sobre o tema queda da aliança. A quebra da aliança com Deus revela entendimento obscurecido. Vejam o que o Senhor está revelando para o povo. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Observa aqui comparação. A rebeldia contra Deus, irmãos, é uma forma de ignorância espiritual. É uma tolice uma pessoa se voltar contra o Criador, contra o que lhe mantém, que dá vida e tudo mais. Mas, infelizmente, nós nos voltamos, O profeta Isaías utiliza uma comparação contundente.
Enquanto o boi conhece quem o possui e o jumento sabe quem lhe proveu o alimento, o ser humano, em sua revolta, torna-se mais ignorante que os animais. Quem tem pet e coisa sabe disso. O animal já percebe quando vai sair o alimento, o jeito, pegou a vasilha, ele percebe isso. Quando nos rebelamos contra o Senhor, demonstramos uma cegueira mental e espiritual profunda, pois esquecemos da fonte que nos sustenta e o dono a quem pertencemos. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Criador. Meus irmãos, precisamos entender que há uma força espiritual do mal trabalhando para manter nossa mordidão. É o diabo, o príncipe das trevas, é que obscurece o entendimento nosso. Por isso que está escrito, não deis lugar o diabo. O diabo atua encobrindo nossos olhos para que a providência de Deus pareça comum ou inexistente. Não, Deus não me ajuda, Deus não supre a minha necessidade, Deus não cuida de mim, olha a minha vida como está. O diabo coloca isso no nosso coração para nos levar à murmuração e à blasfêmia. Porque verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Paulo é claro ao dizer que o evangelho está encoberto para os que se perdem, pois o Deus desse século cegou suas mentes. Se não conseguirmos ver a glória de Deus em nossa vida diária, é porque fomos enredados por essa cegueira que nos afasta da imagem de Deus revelada em Cristo. Ninguém aqui pode reclamar. Pelo contrário, deveríamos sempre dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A queda de Eva no estado de inocência serve como um aviso solene sobre a eficácia do engano do maligno. O adversário logrou êxito em distorcer o caráter de Deus perante uma mente pura, apresentando o Criador como alguém que retinha um bem de sua criatura. Imagine, se ele consegue lubridiar Eva, que não era pecadora, e nós, que estamos debaixo da queda, não é verdade? Precisamos tomar cuidado. Vigiai, vosso adversário está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. No estado de graça, embora redimidos, ainda habitamos em corpos sujeitos a tentações. Temos a natureza pecaminosa, temos o mundo e o próprio diabo que está nos tentando. Reconhecer essa vulnerabilidade é essencial para que não sejamos seduzidos pela mesma narrativa diabólica que nos incita a buscar autonomia fora da criação divina. O que diz Pedro, nos advertindo? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. A manutenção de nossa aliança exige uma postura de guerra espiritual. O revestimento da armadura de Deus não é opcional, mas uma necessidade vital para quem deseja ficar firme contra as ciladas do diabo. Aqui não é acampamento, aqui é guerra. O acampamento é desencarnado, partiu para a presença do Senhor. Vamos ler Efésios? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Paulo enfatiza, meus irmãos, a dependência total do poder do Senhor, mostrando que a resistência no dia mau depende da nossa prontidão em nos apropriarmos de duas ferramentas, do poder de Deus e da armadura de Deus.
Só assim, revestidos e fortalecidos, poderemos superar essa escuridão de entendimento e manter nossa fidelidade no pacto. Enquanto esses poderes estiverem dentro de nós, o diabo não consegue obscurecer o nosso entendimento. Vivemos mergulhados, irmãos, em uma cultura não regenerada, cujas regras e comportamentos confrontam diretamente a palavra de Deus. Esse contato diário é inevitável. Nós temos de trabalhar, nós temos de sair à rua, fazer compras. É impossível não ter contato com o mundo. Mas carrega um perigo sutil esse contato. O de inundar nosso coração com ideias de que a vida cristã é arcaica ou inimiga da felicidade. Não foi lá? Não é de gente. Não é de um lugar de maior prazer. O diabo conseguiu convencer que ali não era um lugar bom. Existia um lugar melhor, existia uma situação melhor. Se não vigiarmos, seremos apartados da simplicidade de Cristo, como adverte João. Vamos ler? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Por exemplo, o episódio dos Moabitas, o episódio com as Moabitas, revela a estratégia do inimigo de usar o entretenimento e a sensualidade para quebrar a aliança. A Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo porque o povo era abençoado, mas ensinou como poderia o povo cair em pecado. Mandou as mulheres bonitas, né? O obscurecimento mental ocorreu no momento em que os israelitas priorizaram a satisfação carnal sobre a fidelidade ao Senhor. Foram atrás das mulheres. As mulheres levaram a adoração dos ídolos e o pecado então entrou no povo do Senhor. Ao citar este evento, em 1 Coríntios, diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Naquele dia morreram 23 mil pessoas. Paulo nos adverte contra a idolatria prática, que muitas vezes começa de forma sutil, através da comida, da bebida e do lazer corrompido, culminando na ruína espiritual. No tempo de criança, eu me lembro, todo mundo ficava empolgado nesse período, era o Carolo de Cosme e Damião. Vocês sabem o que é isso, né? Naquele dia, a criança ficava toda empolgada. Quem não queria participar da mesa do ídolo? Só porque tinha o quê? Comida. A comida era o chamariz para a pessoa ir adorar um ídolo. Embora a Escritura nos ensine que a velha natureza foi destronada, ela ainda não foi destruída. Esta força interna reside em nós, tentando inclinar nossa vontade para o pecado. É por isso que vem sobre nós os pensamentos proibidos. Se essa natureza não for subjugada pelo Espírito Santo, ela pode devastar nossa mente e consciência, destruindo nosso testemunho externo. O resultado é a escuridão mental. Passamos a duvidar da nossa salvação e da misericórdia divina. O que Paulo diz acerca dessa ação da carne? 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por esta razão, irmãos, os israelitas frequentemente se entregavam às obras da carne. Eles se esqueceram das advertências divinas
Eles falharam em vigiar o coração e manter uma comunhão viva com o Espírito do Senhor. Não é à toa que Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse exemplo nos ensina que o pecado não nos domina de uma hora para outra. Ele ganha terreno quando abandonamos a vigilância interior e deixamos de cultivar a intimidade com o Espírito Santo, que é o nosso único refúgio para as inclinações da velha natureza. Só o Espírito Santo em nós pode mortificar as obras da carne. Isaías então nos diz: mas eles, se referindo aos judeus, mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Não diz Paulo: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção? Não apagueis o Espírito. Se desejamos perseverar nosso entendimento, preservar nosso entendimento espiritual, não devemos entristecer o Espírito de Deus que habita em nós. Ao darmos ouvidos a conselho da serpente e praticarmos as obras da carne, bloqueamos a influência e a captação, do Espírito Santo em nossa caminhada. Sem esses auxílio divino, torna-se impossível viver uma vida cristã autêntica. E vamos nos mergulhar nas trevas, infelizmente. Existe, contudo, outro instrumento vital que, se negligenciarmos, nos faz mergulhar na ignorância espiritual: a meditação nas Escrituras. O salmista declara que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Abandonar o estudo bíblico é desligar a única lanterna capaz de guiar nossos passos com segurança em meio à escuridão deste mundo. A palavra de Deus, devemos nos apegar à palavra de Deus. Sem esse exercício diário, perdemos o senso de direção e tornamos vulneráveis aos enganos do coração. Enganoso é o coração, tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Portanto, irmãos, devemos reconhecer que nossa ignorância sobre as doutrinas fundamentais, nossa confusão quanto à moral cristã e a nossa hesitação diante dos desafios diários são consequências diretas do nosso desconhecimento da palavra de Deus. Errais vós, não conhecendo as Escrituras. Como Jesus advertiu severamente, né? O erro é o destino inevitável daquele que tenta viver a vida cristã sem um mapa das Escrituras. É ele que nos conduz ao caminho correto, a palavra de Deus. Então, a negligência bíblica produz uma escuridão espiritual na alma. Quando paramos de meditar na palavra, adotamos inevitavelmente os padrões do mundo, mergulhando na mesma cegueira que afligiu Israel. O que diz Pedro? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. O texto, então, nos lembra que a palavra de Deus é luz confirmada para tempos de trevas. Ela serve como uma candeia indispensável em um ambiente hostil, sendo o único instrumento capaz de sustentar nossa clareza mental e fidelidade até a consumação da nossa esperança em Cristo. O pastor Cândido, que dirige, sabe, agora ele vai para casa, ele precisa da luz, a luz do farol, do carro, e nós precisamos da luz da palavra de Deus nesse mundo. Acreditar que nossa manutenção provém exclusivamente das nossas forças, habilidades ou de ídolos modernos é uma evidência de profunda ignorância espiritual. Tal pensamento ignora o autor da nossa existência, aquele que nos concede tudo para a preservação e felicidade.
como diz o apóstolo Paulo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Meus irmãos, o Deus que criou o universo não depende de estruturas humanas, nem de nossos serviços, como se precisasse de algo. A gente diz, poxa, como é que eu vou conseguir alguma coisa nessa situação? E como é que Israel ficou 40 anos no deserto e não tinha supermercado, não tinha nada, não tinha nenhuma estrutura? Eles passaram 40 anos, porque Deus é capaz de nos sustentar em qualquer estrutura. Amém. Pelo contrário, ele, Deus, que dá a todos a vida, a respiração e todas as demais coisas, a ansiedade pelas demandas terrenas revela uma escuridão da nossa percepção acerca da providência divina. Que vou comer? Que vou beber? Que vou vestir? O vosso Pai Celestial sabe que necessitar de todas elas. Buscai em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa inquietação, então, é um sinal de que a luz sobre as obras e o caráter de Deus se apagou em nosso coração. Todo crente ansioso é um crente que está na escuridão. Ele precisa olhar para cima, para entender que o Deus do céu suprirá as suas necessidades. Ao nos preocuparmos com a subsistência, igualamos nossa mentalidade aos dos gentios. Portanto, diz Mateus, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mateus 6, então, nos ensina que a confiança na paternidade de Deus é o antídoto para a agitação. O reconhecimento de que o Senhor, nosso Pai, anula a necessidade de uma busca desesperada pelos recursos que Ele já prometeu para nós, o nosso de cada dia. A falta, então, de entendimento espiritual pode comprometer todas as esferas da nossa existência. Quando deixamos de aplicar os princípios da palavra de Deus, evidenciamos uma ignorância que mancha nosso testemunho diante do mundo e da igreja. Como filhos da luz, somos chamados a abandonar a escuridão da tolice. Efésios 5. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como um filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, aqui nos lembra que outrora éramos trevas, mas agora somos luz. Portanto, nossa conduta deve ser marcada pelo fruto da bondade, da justiça e verdade, sempre buscando discernir e praticar o que é agradável ao Senhor. Então, para vencermos qualquer intensidade de escuridão, precisamos de uma postura ativa na fé. Meditar diariamente nas Escrituras e colocar os ensinamentos em prática. Não ser só ouvinte, mas ouvinte praticante. Devemos subjugar os desejos pecaminosos e, fundamentalmente, buscar a comunhão constante com os irmãos. Viver entre os santos é o que nos ajuda a manter a chama acesa, garantindo que a luz do Senhor jamais se apague em nossa vida. Se ainda não temos luz, mas nessa hora um clarão ilumina nosso coração e mente, vamos atender ao que diz o hino. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, e deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar,
deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixe a luz do céu entrar. Aí a gente consegue, no versículo 4, estabelecer outro princípio importante sobre a quebra do pacto de Deus. A quebra do pacto de Deus com Deus é manifestada pela transgressão da lei divina. Vamos ler o versículo 4? Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. A transgressão da lei é um sinal visível de que rompemos o pacto com Deus. Isaías, no versículo 4, vemos o diagnóstico de uma nação que inverteu sua vocação. O peso da iniquidade substituiu a glória de Deus. O texto descreve um processo degenerativo que vai do abandono do Senhor à blasfêmia deliberada. Voltaram para trás. Indica uma apostasia profunda, em que o povo regride ao estado de corrupção de onde Deus originalmente os havia resgatado. Deus os tirou do Egito. E eles agora dizem, nós queremos voltar para o Egito. Não queremos ir para a terra. Queremos voltar, porque no Egito tínhamos o quê? Pepino, melões, cebolas e peixes. Meus irmãos, Deus nos deu sua lei como um mapa para a vida que lhe agrada. Os 10 mandamentos nos ensinam como amar a Deus sobre todas as coisas e como tratar o próximo com dignidade. Quando Jesus resumiu a lei em Mateus, diz assim, Mateus 22, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele nos mostra que a essência da nossa caminhada cristã é o amor. Se falharmos em amar a Deus de todo o entendimento e ao próximo como a nós mesmos, estamos ferindo a própria base do pacto. Porque nós seremos conhecidos como discípulos pelo amor. Ainda que nossos lábios jamais professem o desejo de abandonar o Senhor, nossas ações falam mais alto. Quando transgredimos, buscamos satisfação em outras fontes, demonstrando que em nosso coração elegemos outro provedor. É sutil isso, às vezes a gente não percebe que está crendo em outro Deus. Porque a gente só imagina Deus católico, né? Aqueles ídolos. Mas o Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Eles ganham muitas formas. Isso nada mais é do que adultério espiritual. Não terás outros deuses diante de mim. Isso inclui qualquer pessoa, objeto ou prazer que ocupe o lugar que pertence exclusivamente ao Senhor. Pode ser o clube, né, da nossa preferência. O meu clube é a minha vida. Quando eu faço uma afirmação dessa, eu estou dizendo que Deus não me preenche. Não estou dizendo que a gente não pode torcer, eu estou dizendo que a gente não pode ter nenhuma outra fonte que supere Deus na nossa vida. A dedicação de honrar um tempo a Deus é outra coisa que Ele exige de nós. Lembra de santificar o dia do Senhor, né? A oferecermos culto ao que não é divino, invalidamos nossa fidelidade ao Senhor e nos sujeitamos às sanções previstas na lei. O versículo de Êxodo 24 diz, olha, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Segundo Êxodo,
A idolatria é uma ofensa ao Deus zeloso, cujas consequências disciplinares alcançam até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Quer dizer, o pecado de idolatria nos contamina e contamina toda a nossa geração. Eles vão continuar nesse caminho. Por outro lado, a obediência e a guarda dos mandamentos destravam a misericórdia que se estende por 1000 gerações. Lê a história de Davi. Os filhos deles vão assumir o trono e vão fazer barbaridades. Aí diz o texto, Deus não destruiu em promessa a Davi. As 1000 gerações. Deus conservou Israel pela promessa, porque Davi andou na presença de Deus. Êxodo 27 diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Irmãos, respeitar a Deus é respeitar tudo que Ele criou e como Ele se revela. Se nós usamos o nome de Deus para enganar as pessoas ou para fingir ser quem não somos na igreja, não temos temor. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. E a Bíblia avisa que Deus não deixará esse pecado sem punição. Sim, no dia do batismo, nós invocamos o nome dele. Nós afirmamos, vamos cumprir nossas obrigações com o Senhor. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. A Bíblia avisa que Deus não deixará esse pecado sem punição. Uma vida religiosa de fachada é uma afronta ao Deus poderoso que vê o coração. Honrar a aliança é tratar o nome de Deus com temor e sinceridade que ele exige. Por quê? José lá sozinho no Egito, podendo ocupar um cargo até melhor, foi convidado pela mulher de Potifar a se deitar com ele. Qual foi a resposta dele? Eu temo a Deus. Eu respeito meu Deus. Não posso fazer um negócio desse. A negligência do tempo dedicado a Deus revela uma inversão de valores em nossa aliança. Ao priorizarmos futilidades em lugar da adoração, ignoramos princípios estabelecidos na criação. Êxodo 28 diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Segundo o Êxodo, o descanso e a santificação de um tempo para o Senhor são fundamentais para o povo de Deus. 6 dias de trabalho são seguidos por um tempo de consagração, imitando o repouso divino após a obra da criação. Santificar esse tempo é confessar que não somos escravos da nossa própria produtividade, mas filhos de um Deus que provê nosso descanso. Rapaz, você podia estar ganhando dinheiro hoje. Não preciso, porque enquanto nós dormimos, Deus trabalha. Deus vai trabalhando. Não é sem razão que os israelitas são censurados pelo Senhor por meio do profeta Isaías. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram atrás. Devemos nos perguntar com temor, será que essa indignação do Senhor pode ser aplicada a nós, que também estamos em aliança com Ele? Será que temos respeitado as primeiras tábuas dos 10 mandamentos? Essa negligência pode se manifestar de forma congregacional ou individual. E raramente se trata de uma falha isolada. É muitas vezes uma conduta múltipla e constante, porque quem guarda 9 mandamentos e esquece de um, se torna culpado de todos. O perigo reside em que, ao sermos negligentes no pacto, acabamos por influenciar outros, que é mais terrível. Além da gente pecar,
leva outros a seguir o caminho. Indiretamente, através do nosso mau testemunho, ou diretamente, ao incentivarmos os homens a desobedecerem a Deus, tornamos-nos cúmplices da rebeldia alheia. Essa atitude é um abandono claro do nosso relacionamento pessoal com o Senhor, ainda que permaneçamos fisicamente na congregação dos santos. É um retrocesso espiritual profundo. Está na igreja, mas está com o coração no mundo. Voltarmos ao nível de cegueira anterior à nossa conversão, porém em uma condição muito mais grave, pois agora o fazemos com um pleno conhecimento da vontade divina. Até tem uma ilustração, diz que um demônio sai do indivíduo e a casa dele fica adornada, bonita. E depois o demônio foi lá para o deserto e disse, vou voltar para minha casa. E quando ele volta, encontra a casa arrumada e traz mais 7 demônios. E diz que o estado daquela pessoa vai ser pior do que o primeiro estágio. Que coisa, né? Pecar contra a luz é muito mais perigoso do que pecar nas trevas da ignorância. O homem que está lá, lembra, citei de manhã, o pessoal de Cafarnaum, que viu a luz do Senhor. Ai de ti, Cafarnaum. Se os sinais que vocês viram fossem operados lá em Sodoma, eles teriam permanecido até hoje. O castigo de Cafarnaum será muito mais grave do que o pessoal de Sodoma. Meus irmãos, passando para a lei do próximo, o 5º mandamento é o fundamento das relações de autoridade. Honrar pai e mãe é o ponto de partida para o respeito às autoridades civis e profissionais. O pacto com Deus exige que reconheçamos a soberania dele através das figuras de autoridade que ele permite existirem, independentemente de fé que eles professam. A difamação e a desobediência às ordens legítimas são transgressões diretas contra a providência divina. Quem honra a autoridade delegada quem desonra a autoridade delegada acaba por desonrar o próprio Deus que a instituiu. Romanos 13:1, leamos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O 6º mandamento fundamenta-se na preservação da imagem de Deus, o homem. Portanto, qualquer ação que degrade a qualidade de vida do próximo é uma transgressão contra este mandamento. Não matarás. Não é só tirar a vida, é prejudicar em qualquer área a pessoa. A busca desenfreada pelo lucro e a exploração de prestadores de serviço sob o pretexto de economia pessoal são formas sutis de matar o próximo em sua dignidade e provisão. A gente está pechinchando. Não está pechinchando, não. O trabalho do rapaz vale aquele valor ali. Ele é um bom profissional. Tem de se pagar a ele o que lhe é devido. Isso é uma forma de matar o sujeito, porque ele não vai levar a quantidade de alimento necessária para a sua casa. No pacto bíblico, a ética do mercado não está separada da nossa espiritualidade. A justiça no trato com o trabalhador é um ato de adoração. Tiago fala disso, olha, vocês estão retendo o dinheiro do trabalhador e Deus está ouvindo o clamor deles e vai agir. A impureza sexual, seja ela interior ou física, é uma ruptura direta da nossa aliança com Deus. Práticas como o uso de pornografia, o sexo antes do casamento ou fora dele, a linguagem obscena e relacionamentos que contrariam o padrão bíblico não condizem conosco que caminhamos como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, tais atos são ocultados aos olhos humanos, mas cometemos o erro fatal de esquecer que o Senhor é onipresente e onisciente. Tu me sondas e me conheces. Sabe o meu deitar e o meu levantar. E de longe penetras no meu pensamento. Ele conhece cada pensamento.
e cada caminho percorrido nas sombras. Diante dele não há segredos. Devemos compreender, então, irmãos, que o ganho desonesto é, na verdade, um furto contra o próximo, assim como o reter do dízimo é um roubo contra Deus. Não existe neutralidade na verdade. Independentemente da cor ou da intenção de uma mentira, ela sempre será um falso testemunho diante do Senhor. Além disso, a inveja e a cobiça pelo que é do outro ou possui, revelam que quebramos nossa aliança, pois demonstram que o nosso coração já não encontra satisfação e suficiência naquele que nos chamou. Veja, irmão, qual é a argumentação pastoral? Que nós quebramos o mandamento de Deus, seja por pensamento, palavras e ações. Isso significa que nós estamos rasgando o pacto com Deus. O reconhecimento de que falhamos como filhos corruptores é o primeiro passo para a restauração. A indignação divina em Isaías 4 serve para nos mostrar o abismo que caímos, mas a fidelidade de Deus oferece uma ponte de volta. Vamos ler 2 Crônicas, se nós estamos tão arruinados assim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O texto de Crônicas estabelece as condições da aliança renovada: humilhação, oração e conversão. Deus não apenas perdoa o pecado, mas restaura a identidade do seu povo, provando que sua misericórdia é o fundamento que sustenta o pacto, mesmo quando nós somos infiéis. É o Deus da misericórdia e da graça. Eu vou fazer aqui uma conclusão. Eu tinha mais um ponto para falar, mas eu falarei em outra situação. Mas eu queria fazer aqui a conclusão. Meus irmãos, a história de Judá serve de aviso. Eles não atenderam à repreensão e as profecias se cumpriram literalmente. Deus falou, mas eles taparam ouvidos, endureceram o coração, não quiseram ouvir e foram para o cativeiro. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós somos esse pouco que restou, o remanescente fiel. Não permitamos que o nosso coração se endureça como o deles. Que possamos ser o remanescente que escolhe o caminho da vida, voltando-nos para Deus em arrependimento sincero, para que nossos pecados sejam lavados e perdoados no sangue do Cordeiro. Cada dia é a oportunidade de renovar a aliança com o Senhor. Cada dia nós podemos nos aproximar do Senhor. Se o juízo final ainda não se manifestou, é porque o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Não devemos nos enganar pela contagem humana do tempo, porque para o Senhor 1000 anos é como um dia, e 1000 dias como 1000 anos. Não retarda o Senhor a sua promessa, não é verdade? Como nos ensina Pedro, Deus não está demorando em cumprir sua promessa, mas está sendo paciente e longânimo conosco. Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos tenham tempo e oportunidade para chegar ao arrependimento sincero e à vida eterna. Deus está nos convidando ao arrependimento, caso estejamos quebrando a aliança. E também estamos em Adão. Somos infratores do pacto das obras. Por isso estamos sendo notificados para nos arrependermos e escaparmos da condenação. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus está nos convidando ao arrependimento hoje. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Precisamos reconhecer que, além de nossas falhas diárias, somos representados em Adão e nele somos infratores do pacto das obras. Por isso estamos sendo formalmente notificados para nos arrependermos e escaparmos da condenação.
como pregou o apóstolo Paulo em 17. O convite é urgente. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus nos abençoe.